Titãs é uma banda de rock formada na cidade de São Paulo, Brasil em 1982. Embora originalmente tocassem pop rock alternativo em seus primórdios, o grupo também já utilizou diversos outros gêneros ao longo dos mais de 40 anos de carreira, como new wave, punk rock, grunge, MPB e música eletrônica. É uma das bandas de rock mais bem-sucedidas no Brasil, tendo vendido mais de 6,3 milhões de álbuns e fazendo parcerias com vários artistas brasileiros de renome e diversos cantores internacionais. Eles receberam um Grammy Latino em 2009 e ganharam o troféu Imprensa de Melhor Banda por 4 vezes. A formação inicial contava com um número de integrantes bastante incomum. Eram 9 membros, sendo que 6 eram vocalistas. Arnaldo Antunes, Branco Melo e Ciro Pessoa cantavam e faziam vocais de apoio. Sérgio Brito, Nando Reis e Paulo Miklos, além de cantarem, se revezavam entre os teclados e o baixo. O restante do grupo era formado por André Jung na bateria, Marcelo Fromer na guitarra rítmica e Tony Bellotto na guitarra solo. Ciro Pessoa rapidamente deixou o grupo, antes mesmo do lançamento do primeiro álbum da banda, em 1984. André Jung era o baterista inicial, mas foi substituído por Charles Gavin no início de 1985, estabelecendo a formação clássica da banda. Desde então, a banda perdeu outros 5 membros que nunca foram substituídos oficialmente. Em 1992, Antunes deixou o grupo para seguir carreira solo. Em 2001, Fromer morreu após ser atropelado por uma motocicleta em São Paulo. No ano seguinte, Nando Reis também deixou a banda para se concentrar em seus projetos solo. As mudanças mais recentes foram as saídas de Charles Gavin em 2010 e Paulo Miklos em 2016, ambas por motivos pessoais. Após a morte de Marcelo e a saída de Nando, o grupo passou a se apresentar com alguns guitarristas e baixistas eventuais, Emerson Villani, André Fonseca e Lee Marcucci. A partir do lançamento do álbum Sacos Plásticos, 2009, Branco Melo e Sérgio Brito tornaram-se baixistas definitivos, com Brito tocando apenas quando Melo canta, e Miklos como guitarrista até sua saída do grupo. Em 2010, a banda voltou a usar músicos de apoio, com a entrada do baterista Mário Fabre no lugar de Charles Gavin, algo que se repetiria em 2016, após a saída de Paulo Miklos com a entrada do guitarrista Beto Lee. Quase todos os integrantes da banda se conheceram no Colégio Equipe, em São Paulo, no final da década de 1970. As exceções eram o guitarrista Tony Bellotto, 4, e o baterista Charles Gavin. Após acompanharem apresentações de Novos Baianos, Alceu Valença e Gilberto Gil no pátio da instituição, e também por influência da Blitz, iniciaram uma banda e gravaram uma fita com cantadas para meninas. Àquela altura, o grupo era grande e incluía nomes como Nuno Ramos, que mais tarde viraria artista plástico. A partir de uma apresentação na Biblioteca Mário de Andrade no ano de 1982, na qual Nando Reis atuou como baterista, passaram a fazer shows em várias casas noturnas da cidade, com o nome Titãs do Iê Iê. A origem do nome remete aos primeiros ensaios da banda, realizados na biblioteca da casa dos pais de Tony, onde havia livros como Titãs da Ciência, Titãs do Esporte, Titãs da Literatura, entre outros, e isso os inspirou a criar o nome Titãs do Iê Iê. O ex-vocalista, tecladista, saxofonista e guitarrista Paulo Miklos descreve o início da banda da seguinte forma: a gente já tinha claro que o barato era coisa criativa, aquilo que a gente podia criar juntos, e defender essa criação sem preconceitos. A gente tinha toda essa carga de informação, adorava o Arrigo Barnabé, o Itamar, a Supção, essa vanguarda paulista. Eu queria fazer umas frases dodecafônicas. A gente tinha uma proximidade também com a poesia concreta do Augusto de Campos. O Arnaldo Antunes é um cara que estudou as coisas. A gente tinha esse conhecimento profundo da música popular brasileira trombada com toda a música internacional. A gente era new wave, mas curtia Alceu Valença. A gente sempre gostou do The Clash, por exemplo, que é uma banda que introduziu a música caribenha, o reggae, misturados com um punk rock mais encardido, mais sectário. A gente era uma coisa caleidoscópica. Antes do surgimento dos Titãs do Iê Iê, os integrantes da banda já tocavam em vários grupos. Arnaldo Antunes e Paulo Miklos eram parte da banda Performática, Nando Reis era percussionista e croner da banda Sossega Leão, Branco Melo, Marcelo Fromer e Tony Bellotto formavam o trio Mamão e as Mamonetes, que chegou a se apresentar no programa de televisão da TV Tupi, de estilo competição musical Olimpop,
em que a atriz Débora Seabra, após a apresentação dos três garotos, disse que eles precisavam evoluir e que tinham que estudar, e Wilson Simonal disse que tinham um gosto mais moderno e que gostou do conjunto. Sérgio Brito e Marcelo Fromer também chegaram a se apresentar como calouros no programa do Chacrinha, sendo gongados cantando a música Eu Também Quero Beijar, sucesso de Pepeu Gomes. Os primeiros shows dos ainda Titãs do Iê Iê ocorreu nos dias 15 e 16 de outubro de 1982, no Sesc Pompeia. Descrito pelo hoje baixista e vocalista da banda Branco Melo como uma sessão maldita, pois teria começado muito tarde, após a meia-noite. No início, o visual da banda incluía maquiagens e ternos coloridos e gravatas de bolinhas. Além disso, a primeira formação contava com 9 integrantes, sendo eles Arnaldo Antunes, Branco Melo, Marcelo Fromer, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Brito, Tony Belotto, Ciro Pessoa e André Jung, dos quais 6 eram vocalistas. Arnaldo, Branco e Ciro eram apenas vocalistas, Paulo Miklos cantava e se dividia entre o baixo com Nando Reis e o teclado com Sérgio Brito. Sérgio Brito cantava e tocava teclado, Nando Reis tocava baixo e cantava, Tony e Marcelo tocavam guitarra e violão respectivamente e André Jung tocava bateria. Em 1984, Ciro deixa a banda por não querer trocar os palcos discretos da noite de São Paulo pelos programas televisivos de grande popularidade. Logo depois, a banda assinou com a gravadora WEA e gravou seu primeiro disco, agora com o nome oficial de Titãs, retirando o Iê Iê, que causava problemas na fala de apresentadores de rádio e casas de show, pois sempre era confundido com Iê Iê Iê, vertente da qual se originou a Jovem Guarda. Nesse disco homônimo estão sucessos da banda como Sonífera Ilha, que rendeu à banda diversas apresentações em programas do Raul Gil e Chacrinha. Nesse mesmo disco, os Titãs colocaram nas rádios a música Toda Cor. Após o lançamento deste disco, Nando chegou a deixar os Titãs por 2 semanas em favor do Sossega Leão, que na época rendia mais financeiramente, mas acabou mudando de ideia e foi aceito de volta. Após um show no Rio de Janeiro no final de 1984, os Titãs decidiram substituir o baterista André Jung por Charles Gavin. Há tempos a banda não estava satisfeita com a forma com que André tocava e conforme a insatisfação com ele aumentava, crescia também a admiração por Charles Gavin, baterista que estava naquele momento ensaiando com o RPM, e que também já tinha feito parte dos grupos Cabine C e Ira. A notícia de que seria substituído na banda não agradou André, pois ele pretendia passar o ano novo com sua namorada no Rio de Janeiro e celebrar o sucesso da canção Sonífera Ilha. Com a decisão da banda, André voltou para São Paulo e 2 dias depois entrou para o Ira. Os Titãs gravaram seu segundo disco em 1985, Televisão, produzido por Lulu Santos. O disco serviu para colocar a faixa título nas rádios, além das canções Insensível, O Homem Cinza, Massacre e Dona Nenê. Nesse mesmo ano o grupo participa de Areias Escaldantes, 1985, cantando e atuando, mas o filme não foi liberado para exibição nacional. O disco, bem como seu antecessor, vendeu abaixo da expectativa. Em novembro de 1985, Tony Belotto e Arnaldo Antunes foram presos, o primeiro por porte e o segundo por porte e tráfico de heroína. Belotto foi libertado sob fiança. Arnaldo Antunes, por sua vez, permaneceu atrás das grades por mais tempo, sendo libertado após 1 mês. A prisão dos 2 membros seria o auge daquilo que o grupo considera sua primeira crise, iniciada pelas vendas ruins dos 2 primeiros discos. Após esses acontecimentos, os Titãs entraram novamente em estúdio, cuja principal mudança veio na parte da produção do disco, que ficou a cargo de Liminha. Liminha foi o primeiro produtor que sugeriu mudanças em algumas faixas, coisa que até aquele momento a banda não aceitava. Em junho de 1986 é lançado o 3º álbum da banda, Cabeça Dinossauro. Ele abriu várias portas para os Titãs, como o aumento do número de shows e do cachê. Isso estimulou a banda a entrar em estúdio para gravar seu 4º disco, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. O produtor Liminha chegou a ser considerado o 9º Titã, devido às participações em shows do grupo paulista. Após algumas apresentações internacionais, a banda gravou ao vivo uma seleção de músicas antigas e lançou o álbum Go Back, em 1988, e o 5º álbum de estúdio, On Bless Blonde, em 1989. Ainda em 1988, participaram da música Tempo escrita por Arnaldo e Paulo, no disco Sandra de Sá, da cantora homônima. Lançado em 1991, Tudo ao Mesmo Tempo agora foi o último álbum com o vocalista Arnaldo Antunes.
Insatisfeito com os rumos musicais da banda, que à altura deixava a brasilidade de lado em favor de um som mais pesado e cru, o cantor deixou então o quinteto em 15 de dezembro de 1992 e passou a se dedicar a uma carreira solo, mas continuaria a colaborar com sua ex-banda coescrevendo canções. Durante a turnê do disco, no dia 25 de novembro de 1991, a banda realizou uma apresentação ao vivo na Rádio Cidade transmitida para 22 emissoras da Rede Cidade, alcançando um público total estimado em 10 milhões de pessoas. Titanomaquia de 1993 trouxe a produção de Jack Endino, produtor de bandas como Nirvana, Soundgarden e Skunk. O terceiro álbum solo de Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. Em 1994, a banda entra em férias, mas os integrantes investem em projetos solo. Paulo e Nando lançam seus primeiros discos solo, respectivamente Paulo Miklos e 12 de Janeiro, Branco e Sérgio formam o Cleiderman, e Tony lança seu primeiro livro, Bellini e a Esfinge. De volta aos trabalhos, lançam Domingo em 1995. Em 1997, para comemorar os 15 anos de carreira, a banda aceitou participar do projeto Acústico MTV. O CD e vídeo gravados no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, chegou ao número de 1,7 milhão de cópias, mostrando um lado desconhecido do grupo, os 7 integrantes tocando instrumentos desplugados. Entre os vários instrumentistas convidados estavam o produtor Liminha e o percussionista Marco Suzano, além de um quarteto de cordas, harpa e um naipe de metais e sopros. Como vocalistas convidados, o álbum trazia o cantor argentino Fito Paz e o regagamã Jimmy Cliff, além das cantoras Marisa Monte, Marina Lima, Rita Lee e o ex-titã Arnaldo Antunes, que participou na canção O Pulso. Aproveitando-se do sucesso do disco anterior, a banda lançou em 1998 Volume 2, uma espécie de continuação do acústico, com releituras de outros sucessos e faixas inéditas. Chegou a 1 milhão de cópias vendidas. Em 1999, veio o disco As 10 Mais, o primeiro trabalho inteiramente não autoral, com 10 faixas, sendo regravações de cantores como Tim Maia, Roberto Carlos e Raul Seixas, e bandas como Legião Urbana e Ultraje a Rigor. As 10 Mais também teve sucesso de vendas com 400 mil cópias. Em 2001, os Titãs assinaram com a Abril Music e estavam prestes a iniciar a gravação de mais um trabalho. Porém, no dia 11 de junho de 2001, aos 39 anos de idade, o guitarrista Marcelo Fromer foi atropelado por uma moto em São Paulo e morreu 2 dias depois. Pensou-se na época que a morte de Fromer seria o fim da banda. Porém, eles decidiram seguir em frente. Com o início das gravações de A Melhor Banda de Todos os Tempos da última semana, houve dúvidas sobre a gravação. Tony Bellotto, guitarrista solo, pensou em gravar todas as guitarras do disco, porém mudou de ideia. Chegou-se a propor que Paulo Miklos e Branco Melo se revezassem no instrumento, porém a decisão final foi convidar o músico Emerson Villani, que já tinha tocado com a banda durante alguns shows e turnês, inclusive substituindo Marcelo no ano de 1998, quando ele foi convidado para comentar a Copa do Mundo FIFA de 1998 pelo canal Sport TV. O repertório permaneceu inalterado, as 16 faixas já haviam sido escolhidas antes da morte de Fromer. Seus singles foram as canções A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, O Mundo é Bom Sebastião, Epitáfio e Isso. Em 9 de setembro de 2002, o baixista e vocalista Nando Reis anunciou que estava deixando os Titãs. A saída foi primeiramente informada pela Abril Music, que deu como razão para a saída motivos pessoais, e depois uma versão mais detalhada foi divulgada pela assessoria de imprensa do músico. Nela, o músico afirma que as mortes de Cássia Eller e Marcelo Fromer o abalaram muito, mas diz que sua saída se deveu unicamente a uma incompatibilidade de pensamentos. Minha decisão de deixar o grupo se deve única e exclusivamente a uma incompatibilidade de pensamento em relação ao futuro da preparação do que seria o nosso próximo disco. Por acreditar que um trabalho dessa natureza exige a total dedicação que por razões pessoais não poderia oferecer, achamos melhor nos desligarmos no início da preparação e dos ensaios. Faço isso com profundo pesar no coração, pois em nenhum momento imaginei que isso viesse a acontecer. Em 2012, o músico declararia que na época, não se via em condições de entrar em estúdio devido às mortes e devido ao cansaço pelas turnês, mas que a banda queria gravar um novo disco assim mesmo e por isso ele acabou demitido. Em 2003, os Titãs lançaram o disco Como Estão Vocês, que trazia os singles Eu Não Sou um Bom Lugar, Enquanto Houver Sol, Provas de Amor, e Vou Duvidar.
Em 2005, é lançado o MTV ao vivo, com algumas músicas dos 25 anos de história da banda e com as inéditas Vossa Excelência, composta em meio ao escândalo do mensalão Anjo Exterminador e O Inferno São os Outros. Em 18 de fevereiro de 2006, ao lado do coletivo Afroreggae, a banda abriu o histórico show dos Rolling Stones, realizado na praia de Copacabana, Rio de Janeiro. O concerto ficou marcado por ter uma plateia de aproximadamente 1,5 milhões de pessoas, sendo o maior público de todos os tempos em um show de rock. Em 2007, os Titãs completam 25 anos de carreira, comemorados com uma série de shows junto com os Paralamas do Sucesso, que também completam 25 anos de carreira. A série de shows, que se estendeu pelo ano de 2008, culminou em um espetáculo realizado na Marina da Glória, Rio de Janeiro, em janeiro de 2008, e lançado em CD e DVD intitulado Paralamas e Titãs Juntos e ao Vivo. Em 2009, Branco Melo confirma no site oficial dos Titãs a estreia, em fevereiro, do filme Titãs, A Vida Até Parece Uma Festa, exibido no circuito de São Paulo e dirigido por Branco Melo e Oscar Rodrigues Alves. Após 6 anos sem lançar um disco de estúdio, o mais longo período da carreira da banda, na primeira quinzena de junho de 2009 foi lançado Sacos Plásticos, produzido por Rick Bonadio e lançado por sua gravadora, Arsenal Music, com distribuição da Universal Music. O disco marca a entrada da banda em um novo selo, depois de 6 anos pela Sony BMG. Bonadio ficou conhecido por produzir bandas de sucesso nas décadas de 1990 e 2000, como Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Los Hermanos, Tijuana, CPM 22, Atem, NX0, Fresno e Strike. Além disto, também foi produtor do Ira, nos álbuns Acústico MTV e Invisível DJ. Os 2 primeiros singles do disco são Antes de Você e Porque Eu Sei Que É Amor, ambos na voz de Paulo Miklos. As canções foram incluídas nas trilhas sonoras de 2 telenovelas da Rede Globo, Caras e Bocas, 19 horas, e Cama de Gato, 18 horas, respectivamente. A trama das 18 horas ainda tem como tema de abertura pelo avesso do disco Como Estão Vocês? 2003, na voz de Sérgio Brito. A banda dispensou seus músicos de apoio, tornando-se apenas um quinteto. Branco Melo, vocalista, assume o baixo em definitivo. Em outras turnês, Branco tocava apenas em algumas músicas. Sérgio Brito, tecladista e vocalista, também se divide entre o teclado e o baixo. O também vocalista Paulo Miklos, por sua vez, assume a guitarra rítmica. Tony Bellotto e Charles Gavin continuam como, respectivamente, guitarrista solo e baterista. No dia 12 de fevereiro de 2010, os Titãs anunciaram em seu site oficial que o baterista Charles Gavin estaria deixando a banda por motivos pessoais. Os outros 4 músicos continuaram com seus compromissos relacionados à turnê do álbum Sacos Plásticos, e o baterista contratado para acompanhar a banda é Mário Fabre. Segundo o guitarrista Tony Bellotto, Charles Gavin saiu da banda porque é difícil envelhecer num grupo de rock. Perguntado sobre o status de Mário na banda, Tony ironicamente explicou: ele é o baterista oficial, é o batera dos Titãs. Mas ele não é um dos Titãs porque nossa história começou há muito tempo, na mitologia grega. Dias após esse comunicado, Charles disse em entrevista que sua saída já estava acertada desde a pré-produção do álbum Sacos Plásticos e durante a turnê com os Paralamas do Sucesso. Alguns dos problemas de Charles foram sintomas de pânico e depressão, além do grande desgaste de 25 anos de turnês. Gavin pensou em se licenciar durante a turnê Sacos Plásticos, de 2009 a 2010, mas disse que não dava para ficar longe dos Titãs com tantos compromissos. No dia 23 de setembro de 2011, a banda participou do show de abertura da 4ª edição do Rock in Rio no palco principal, ao lado dos Paralamas do Sucesso. O show contou com a abertura de Milton Nascimento, ao lado de Tony Bellotto e da Orquestra Sinfônica Brasileira, tocando Love of My Life da banda Queen. O show também contou com a participação de Maria Gadu. No dia 2 de outubro do mesmo ano, a banda se apresentou no palco Sunset do festival ao lado da banda portuguesa Chutos e Pontapés, que gerou um CD, DVD lançado no ano seguinte. Logo após essas apresentações é encerrada a Sacos Plásticos Tour, que durou 2 anos e deu lugar a um novo show futuras instalações. A nova turnê seria um teste para novas canções que estariam no próximo álbum da banda, então previsto para 2012 e 2013, além da banda tocar alguns clássicos. Em 2012, a banda realizou a turnê Cabeça Dinossauro,
na qual executou na íntegra o disco lançado em 1986. A turnê culminou no lançamento do disco Cabeça Dinossauro, ao vivo 2012, que registra uma apresentação realizada no Circo Voador, Rio de Janeiro em junho daquele ano. A banda também relançou os álbuns gravados entre 1984 e 1999 via iTunes e fez 2 shows comemorativos de 30 anos de carreira, com a presença dos ex-integrantes Arnaldo Antunes, Nando Reis e Charles Gavin. O show foi confirmado por Paulo Miklos antes de uma apresentação em Manaus. Em São Paulo, cidade natal da banda, o show de celebração dos 30 anos ocorreu no Espaço das Américas, na Barra Funda, na noite de 6 de outubro de 2012. Os 7 membros se reuniram na casa de Nando, no 10º aniversário da morte de Marcelo, que havia sido a última ocasião em que eles haviam se reunido. Em 2013 e 2014, a banda tocou algumas músicas novas na turnê Titãs Inédito. Eles começaram a trabalhar um novo disco entre abril e maio de 2014. Miklos disse que o álbum seria pesado, sujo e malvado. Posteriormente, Brito confirmou que o disco seria lançado no início de maio e que a banda já estava gravando músicas em estúdio, mas o nome do novo trabalho ainda não estava decidido. Em meados de março, a Rádio Globo FM informou que o álbum seria lançado em abril pela Som Livre e conteria 14 faixas. Em 16 de abril, a banda anunciou em sua página no Facebook que o álbum estava pronto e que seria lançado em maio. Em 28 de abril de 2014, a banda divulgou os detalhes do novo trabalho, Nhengatu, lançado em 12 de maio do mesmo ano e sucedido por uma turnê que gerou o CD e DVD Nhengatu ao vivo, lançado em 2015. Em fevereiro de 2016, a banda novamente foi o grupo de abertura dos Rolling Stones no Brasil por uma segunda e terceira vez, no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 2 noites diferentes. Em 11 de julho de 2016, o vocalista e guitarrista Paulo Miklos anuncia seu desligamento da banda. Segundo nota oficial publicada nos perfis da banda e do músico no Facebook, Paulo agradece os anos de convivência e diz que a partir de então se dedicará à música de uma forma geral, compondo e cantando, assim como a carreira de ator. Para substituí-lo, os Titãs integram à banda o guitarrista de apoio Beto Lee, filho da cantora Rita Lee, para o prosseguimento da turnê em Nhengatu. A primeira gravação da banda com Beto é uma versão de Pro Dia Nascer Feliz, do Barão Vermelho, para a trilha sonora da 24ª temporada de Malhação, série da Rede Globo. Com a entrada de Beto, a banda passou a integrar em seu repertório ao vivo canções que não tocavam há tempos. Como será que é disso que eu necessito? E nem sempre se pode ser Deus. Passaram também a ter algumas músicas cantadas por Tony. Ainda em 2016, o grupo revelou estar preparando um disco para 2017. Segundo Tony, o novo álbum será uma ópera rock, e a banda pretende entrar em estúdio até meados de 2017 para que o disco saia no segundo semestre do ano, tendo como referência os álbuns Quadrofenia, do The Who, e American Idiot, do Green Day. O álbum, com mais de 30 canções, terá sua história escrita com a ajuda de Hugo Pozzolo e de Marcelo Rubens Paiva. Em abril de 2017, boa parte das faixas já estava pronta, segundo Branco. Também em abril, a banda iniciou uma turnê intitulada Uma Noite no Teatro, num show que marcou também a inauguração do Teatro Opus, do Shopping Vila Lobos, em São Paulo. A turnê contém 3 faixas inéditas: Me Estuprem, sobre assédio sexual e estupro, 12 Flores Amarelas, e A Festa. Na época foi informado que nenhuma delas constaria no próximo álbum do grupo. Contudo, em 23 de setembro de 2017, a banda tocou as 3 novamente durante sua apresentação no Festival Rock in Rio, e dessa vez disse que todas fariam parte do projeto. Em dezembro de 2017, anunciaram que haviam começado a gravar o álbum e que ele seria lançado pela Universal Music. Em 31 de janeiro, anunciaram que a ópera rock seria lançada no começo de 2018 e que seu título seria 12 Flores Amarelas. Em maio de 2018, Branco Melo foi diagnosticado com um tumor na laringe, que o deixou afastado da banda por 3 meses. No período em que esteve afastado, foi substituído por Lee Marcucci, que atuou como músico contratado pela banda entre 2002 e 2009. A partir de 2019, realizaram uma série de shows acústicos para comemorar os 20 anos do Acústico MTV, que não puderam ser celebrados em 2017 por conta da preparação para 12 Flores Amarelas. A turnê recebeu o nome Trio Acústico, e foi conciliada com a divulgação do 12 Flores Amarelas e a turnê Enquanto Houver Sol. Esta última em formato elétrico e misturando canções de várias épocas do grupo.
Já em 2020, o grupo anunciou que registrou o projeto em estúdio e o resultado seria dividido em 3 EPs, que receberam o nome Titãs Trio Acústico. Uma regravação da faixa Sonífera Ilha foi lançada como single e clipe no dia 20 daquele mês, quando foi também anunciado que os 3 EPs sairiam a partir de abril pela BMG, gravadora à qual retornaram no final de 2019. Em outubro de 2020, os integrantes restantes participaram de uma regravação de Comida, do Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, lançada pela cantora Elza Soares. A versão havia sido originalmente planejada para o disco que ela lançara em 2019, Planeta Fome, mas ela acabou optando por usar a canção num outro momento, e decidiu lançá-la no aniversário de 1 ano do disco, e também para marcar a indicação do mesmo ao Grammy Latino. Em uma entrevista realizada em janeiro de 2022, Nando Reis revelou que, a princípio, rejeitou participar da turnê de 40 anos que a banda prepara, devido ao fato de ele ter uma ideia e eles outra. Em junho de 2022, o guitarrista Tony Bellotto deu uma entrevista ao programa Timeline da Rádio Gaúcha, confirmando a existência de conversas para que fosse realizada uma turnê reunindo os integrantes da formação clássica dos Titãs em comemoração ao 40º aniversário da banda. Em novembro de 2022, o grupo anunciou uma turnê em comemoração aos 40 anos de carreira, com shows previstos em 16 capitais brasileiras, em Ribeirão Preto e Lisboa. A formação conta com o trio ativo composto por Branco Melo, Sérgio Brito e Tony Bellotto, além dos retornos temporários de Nando Reis, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos e Charles Gavin. Titãs Encontro, Todos ao Mesmo Tempo Agora é uma homenagem ao álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora, lançado em 1991, que foi o último a contar com a formação reunida na turnê de 2023, com a exceção de Marcelo Fromer. A banda também foi acompanhada de Alice Fromer, filha de Marcelo, homenageando o pai cantando Toda Cor, e Não Vou Me Adaptar, bem como Ovelha Negra, nos shows após a morte de Rita Lee. Em 31 de dezembro de 2023, o grupo encerrou o ano com uma apresentação na Praia de Iracema, em Fortaleza 61, na festa de Réveillon. O show fez parte da turnê Encontro e trouxe a formação clássica dos Titãs. A banda fazendo shows desde 1983, porém, apenas no auge, quando foi lançado o álbum Cabeça Dinossauro. A banda começou a fazer shows a nível nacional, em todas as regiões do Brasil. A turnê do álbum MTV ao vivo, Titãs, foi a de maior duração até hoje na história da banda e também a de maior público, começando em 2005 e terminando em 2009. Discografia: álbuns de estúdio, Titãs. Televisão: Cabeça Dinossauro. Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. On Bless Blom. Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Titanomaquia. Domingo. Volume 2. As 10 mais. A melhor banda de todos os tempos da última semana. Como estão vocês? Sacos Plásticos. E Engatu. 12 Flores Amarelas. Titãs Trio Acústico. Olho Furtacor. Microfonado.